Pega aí a tua Bíblia. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 30. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Procura aí. Segundo livro das Crônicas, capítulo 30. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Nós vamos aprender hoje sobre a graça de Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 30, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. Amém? É isso mesmo que você está lendo? Você crê nessa palavra? Eu vou ler somente a partir do versículo 2. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês, porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor nessa noite, para que Ele fale ao nosso coração. Senhor, nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Nós queremos, meu Pai, compreender a Tua palavra e também, meu Deus, colocar a Tua palavra em prática na nossa vida. Então, meu Deus, fala poderosamente ao nosso coração, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento. O rei Ezequias, ele reinou durante os anos de 715 a 686 a.C. Quando ele começou a reinar, ele tinha 25 anos de idade. O que ele queria fazer era renovar a aliança do Senhor com o povo de Israel. E eles queriam celebrar a Páscoa. Amados, haviam centenas de anos. A última Páscoa que foi celebrada foi ainda nos tempos do rei Salomão. Salomão reinou durante os anos 970 a 931. Faziam centenas de anos que não se celebravam mais a Páscoa. Então o rei Ezequias, ele chamou os sacerdotes, os levitas, para falar com eles como eles poderiam celebrar de novo a Páscoa e trazer de novo os rituais da casa do Senhor, para que a bênção de Deus ela estivesse com eles de novo. Então, olha, vamos celebrar a Páscoa. Só que essa Páscoa aqui, nós vamos entender que ela saiu dos padrões. Em primeiro lugar, eles não celebraram a Páscoa no mês correto. E será que isso agradou ao Senhor? Nós vamos ver. Nós vamos entender, amados, que para Deus não interessa muito a data, não interessa muito o local. O que interessa para Deus é o coração da pessoa. O mais importante para Deus é o significado espiritual. Quando eles decidiram realizar a Páscoa, os próprios sacerdotes não estavam preparados. Aí, ao invés deles celebrarem no mês que deveria ser, eles celebraram em outro mês. Vamos ver aqui. Versículo 2. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém,
para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Deixe marcado aqui, tá bom? Vamos ver o que a própria lei dizia. Volte até o livro de Levítico. Levítico, amados, é o terceiro livro da Bíblia. Vamos lá. Deixe marcado aí o segundo livro das Crônicas. E vamos até o livro de Levítico. Pastor, onde o senhor quer chegar? Nós vamos ver. Você vai ver que isso tem tudo a ver com a igreja. Vamos lá. Levítico 23. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Quem encontrou aí? Levítico 23, versículo 4, diga amém. Levítico 23, versículo 4, tá bom? É bom, pastor, acompanhar? Sim, é essencial que você acompanhe, para que você compreenda a palavra. Levítico 23, versículo 4, diz assim: essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Amados, deveria ser realizado em que mês? Ninguém entendeu, né? Então, vamos começar tudo de novo. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Dá para ouvir o que eu estou falando? Vamos lá. Vamos ler de novo o versículo 4. Ah, meu pai, vamos lá. Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Qual é o mês, irmãos? Primeiro, pronto. Veja aí, o versículo 5. Você encontrou Levítico 23 ou não? O que é que diz aí no versículo 5? Pronto. Então olhe para mim aqui. A Páscoa deveria ser feita quando? No mês primeiro. Só para você entender. Quando eles forem celebrar a Páscoa, deveria ser no mês primeiro. Isso seria o correto. Vamos voltar. Ah, meu pai. Segundo livro das Crônicas 30, mais uma vez. O versículo 2. Segundo livro das Crônicas, capítulo 30, versículo 2, quem encontrou? Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa quando? Pronto. Olha para mim. Eles iriam celebrar quando? Qual era o certo? No primeiro. Pastor, então eles já estavam errados. Mas amados, como eu falei para você, para Deus é importante você seguir um roteiro, seguir uma norma, você seguir uma lei, é importante? É, mas nem todas as vezes é possível. Vamos dizer que a pessoa está errada. O que ela deve fazer? É se consertar ou continuar no erro? Então, eles queriam celebrar a Páscoa, só que no primeiro mês não foi possível. Então, o que eles disseram? Olha, vamos celebrar a Páscoa no segundo mês. Até aí vocês entenderam? Vamos agora ao versículo 5. Segundo livro das Crônicas, capítulo 30, versículo 5. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Beceba até Dan, para que viesse a celebrar a Páscoa ao Senhor de Israel, em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como estava escrito. Então, há muito tempo, irmãos, que eles não celebravam mais a Páscoa. Muitas gerações se passaram, mas eles sabiam que aquela celebração lembrava o quê? Lembrava o êxodo, lembrava o momento que eles saíram do Egito. A Páscoa até hoje, em 2025, ela ainda é celebrada, até mesmo por a igreja. Então era isso que eles queriam fazer. Isso aqui basicamente no ano 715 a.C. Eles queriam também celebrar, só que eles não estavam preparados, os sacerdotes não estavam purificados.
não deu para fazer a Páscoa no primeiro mês, vamos fazer então no segundo mês. Então houve uma convocação em todo Israel, amados. Cada família, cada pessoa que era de Israel deveria participar, isso é, foram convocados. Versículo 10 agora, vamos ver como é que eles receberam a convocação. Segundo livro das Crônicas, capítulo 30, versículo 10. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Nós vamos celebrar a Páscoa? Isso aí não existe mais não. Pessoas de Israel. Sempre vai existir, amados. Quando você chama a pessoa para a casa do Senhor, alguns vão fazer como esses, que vão zombar, mas nem todos. Versículo 11 agora. Todavia, alguns de Assé e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Quando você chama alguém para a casa do Senhor, pastor, zombaram, alguns vão zombar, mas nem todos. Nem todos, amados, vão zombar. Alguns vão aceitar o convite. Continuando. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo, para celebrar a festa dos pães asmos, no segundo mês, uma congregação muito grande. Amados, eram milhares de pessoas. Mas o que aconteceu? Essas pessoas também estavam distantes dos caminhos do Senhor. Era como a pessoa que não estava mais na casa do Senhor. Aí você convida ela, como é que ela fica? Ela fica toda sem graça. Não, irmão, olha, faz tempo que eu não tomo Santa Ceia. Faz tempo que eu não vou mais na casa do Senhor. Então, eram essas pessoas aqui. Mas eu pergunto para vocês, elas aceitaram ou não? Sem estarem preparadas. Mesmo assim, sem estarem totalmente de acordo com a lei, elas estiveram para essa congregação. Rapaz, eu não posso participar porque eu não estou preparado. Aí o que eles diziam? Não, olha, você pode participar. Você não é de Israel? Você não crê no Deus de Israel? Então você deve participar também. Então se reuniu multidões de pessoas. Aqueles homens se reuniram mais uma vez com o rei. Rei, as pessoas estão aí, mas elas estão totalmente alienadas. Muitos aí não estão santificados. Muitos aí, a maioria, não estão preparados. Eu pergunto para você, você acha que eles desistiram? Ou continuaram? Mesmo sem estarem preparados. Quem acha que eles desistiram? Não, não desistiram, amados. Porque aquela motivação vinha do Senhor. Vamos continuar. Versículo 18 agora. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Compreendeu? Então olhe para mim aqui. De acordo com a lei, eles poderiam comer a Páscoa, mas mesmo assim, eles comeram. Pastor, então estavam errados. Vamos ver. Ainda no versículo 18. Porém, Ezequias, o rei, orou por eles, dizendo: ó Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. Olhe para mim, o próprio rei, amados, orou ao Senhor Deus: perdoa, meu pai. Eles querem participar, eles saíram das suas cidades, mas eles estão totalmente fora do padrão, não estão purificados. Vamos ver qual foi a resposta do Senhor. Versículo 20. E ouviu o Senhor a Ezequias
E o que mais? E sarou o povo. Diga amém. Olhe para mim. Quem foi que fez a obra? Foi o homem ou foi Deus? Foi Deus que sarou o povo, irmãos. É assim que Deus faz. Pastor, eu não estou preparado. Eu pergunto para você, e quem é que está? Todos nós, amados, somos como essas pessoas aqui, que precisamos de Deus. E quando você quer buscar Deus, quem é que pode impedir? Nem mesmo Deus. Deus, ele se agrada, amado, de alguém que busque a Ele. Não importa se a pessoa está purificada, se não está, se está preparada, se não está. Então o rei Ezequias pediu ao Senhor: meu pai, age com misericórdia. Meu pai, olha para o coração dessas pessoas que vieram de longe. Então o Senhor os curou. Vamos aqui nos Salmos. No Salmo 51. Salmo 51 e o versículo 17. Se você quiser grifar, grife aí. Pastor, não estou preparado. Amados, não existe isso. Se você quer buscar a Deus, nada impede você. Em qualquer condição, aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. Salmo 51, versículo 17. Quem encontrou aí? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Diga amém. Eu pergunto para você, o rei Ezequias conhecia ao Senhor ou não? Alguém poderia falar: Ezequias, esse pessoal aí não está preparado não. Vocês estão fazendo uma loucura. Mesmo porque a Páscoa é para ser celebrada no primeiro mês, e essas pessoas aí não estão preparadas, os sacerdotes não estão preparados. Mas vamos celebrar assim mesmo. E ele orou ao Senhor, e o Senhor curou aquele povo, amados. Vamos continuar, volte. Você vai ver que essa Páscoa, ela foi celebrada totalmente fora dos padrões, mas mesmo assim Deus se agradou. No segundo livro das Crônicas, capítulo 30, a partir do versículo 21. Quem encontrou aí? E os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães ázimos 7 dias, com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia a dia, com estrondosos instrumentos ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas, que tinham bom entendimento no conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Olhe para mim aqui. Vamos voltar lá para o livro de Levítico. Não desmarque aqui. Levítico 23, mais uma vez. Vamos lá. Levítico 23. Agora a partir do versículo 4. Quem encontrou aí? Amém? Pronto. Diz assim: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês, é a festa dos pães ázimos. Quantos dias aí? Cadê? Quem é que está lendo aí? Levítico 23. O versículo agora é o 6. Ah, meu Pai do céu. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. Quantos dias, amados? 7 dias comereis pães ázimos. Vamos voltar para lá. Capítulo 30 de novo. E o versículo 23. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Olhe para mim aqui. Quantos foram os dias que eles celebraram? 14 dias. Pastor, essa festa aí foi totalmente sem sentido, hein? Deu para entender? Era para ser quantos? 7.
Mas o mover foi tão grande, irmãos, que eles falaram: Ezequias, não vamos parar não. Será que a gente não pode prolongar não a celebração? Vamos dar mais 7 dias. Irmãos, essa Páscoa durou, foi 14. E era um pessoal que não estava preparado. E era um pessoal que não estava santificado. Mas veio o mover do Espírito Santo, aquelas pessoas orando em línguas, aquelas pessoas sapateando, profetizando. Aí o rei: olha, não vou mandar esse pessoal embora não. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer essa festa com mais 7 dias. Amados, é assim que Deus faz. Eu pergunto para você: Deus se agradou deles ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Por quê? Porque eles estavam com o coração dispostos a buscar Deus. 7 dias é muito pouco. Vamos fazer mais 7. Então eles fizeram 14 dias. Pastor, e por que eles não fizeram mais? O Ezequias: olha, esse pessoal também tem que trabalhar. Já tá bom, vamos mandar o pessoal para trabalhar também. Mas o pessoal saíram como? Cheios do poder de Deus, amados. E eles não estavam preparados. Quando eles saíram de casa, estavam desconfiados: olha, não estou preparado, não estou purificado, há muito que eu não vou na casa do Senhor, há muito que eu não viajo para Jerusalém. Aí o que eles diziam? Não tem importância, nós vamos buscar ao Senhor. O rei Ezequias, ele vai orar para que Deus venha se agradar de nós. Os sacerdotes também vão participar, os levitas estão se preparando. Então, amados, foi um mover tremendo do Espírito Santo. E aquela festa que deveria durar só 7 dias, que deveria ser no primeiro mês, olha como foi. Deveria ser no primeiro mês, foi no segundo. Deveria durar 7 dias, durou 14. Deveriam ter pessoas preparadas, mas ninguém ali estava preparado. Mas o Senhor mesmo é que fez a obra. Irmãos, quem faz a obra é o Senhor. Quem vai purificar o coração do homem é o Senhor. Mas quando o homem, ele busca a Deus, quando você busca a Deus, o Senhor, ele recebe o teu louvor. Vamos continuar aqui. Versículo agora 26, preste atenção aqui. Por que aconteceu tudo isso? Segundo livro das Crônicas, capítulo 30, versículo 26. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Fazia centenas de anos que eles não se alegravam dessa forma, que não buscavam a Deus. Eles esperavam muito, amados, os rituais, a lei, amados, mas a graça de Deus está acima de toda lei. Quando a pessoa quer buscar a Deus, não depende do dia não. Pastor, mas tem que ser o dia tal, tem que ser na hora tal. Por quê? Porque a pessoa não pode buscar, se o Espírito Santo tocar nela, ela não pode buscar a Deus na madrugada, ou fazendo o almoço. O pastor estava lavando a roupa e eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, é impossível isso? Não. Deus, ele se manifesta em todo lugar. Vamos aqui, capítulo 31 agora, olha o que houve. Capítulo 31 e o versículo 1. Olha o resultado, amado, dessa festa. Segundo livro das Crônicas, 31, versículo 1. E acabando tudo isto, todos os israelitas que ali se achavam, saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derrubaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Diga amém. Foi o que eles fizeram? Todo o ídolo foi derrubado, por causa do mover de Deus. Eles estavam cheios, amados, do Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, é o Senhor que vai mover as suas atitudes. Esse mover aqui, já fazia centenas de anos que eles não sentiam mais. Começou com o coração do rei Ezequias. Chame aqui os sacerdotes, chame aqui os levitas. Olha, nós vamos ter que restaurar a comunhão com Deus.
Temos que buscar de novo para esse país a aliança com o Senhor, a bênção de Deus. Vamos realizar a Páscoa. Os sacerdotes não estão preparados. Se preparem então. Vamos celebrar a Páscoa sim. Vamos convidar a todos. Mas Ezequias, não é dessa forma que se faz. Olha, é Deus que está pedindo isso. E Deus se agradou da atitude deles. Então, amados, é assim que Deus faz. Vamos ver aqui nos evangelhos. Evangelho de João. Então, são dessas pessoas, amados, despreparadas mesmo, que Deus, Ele busca. Pastor, não estou preparado, mas você quer buscar a Deus? Não estou preparado, mas você quer sentir o poder de Deus? É para você mesmo. Não é para a pessoa perfeita, amados. É para aquela pessoa que busca a Deus. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 21. Quem encontrou aí? O Senhor vai falar para a mulher samaritana. O que é que Deus Ele quer de nós? Ele diz: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu vou dizer de novo, aí você vai dizer amém. Você tem que prestar atenção e tomar posse. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Porque essa pessoa que Deus busca não é aquela pessoa que está preparada. Ninguém está preparado, irmãos. Todos os dias é o dia de nós nos convertermos. Todos os dias é o dia de buscarmos a Deus e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Não existe, amado, essa pessoa perfeita e preparada. Não. Quem nos prepara é o Senhor. Vamos finalizar aqui a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos lá. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 17. 3. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 17. Nós vamos ler esse versículo e depois vamos orar, para que esse mover esteja também na nossa vida. É o mover de Deus que vai comandar a igreja. É o mover de Deus que vai direcionar as nossas vidas. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Quem encontrou? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Muitas pessoas, elas se preocupam muito em aquela coisa muito certinha, amados, mas o que Deus quer ver é o coração da pessoa. O que Deus quer ver é o espiritual, o significado espiritual da sua busca. Se alguém quiser buscar a Deus agora, em qualquer lugar, amados, se ela tiver realmente o coração verdadeiro diante de Deus, Deus aceita. Estando aquela pessoa preparada ou não, estando aquela pessoa certa ou errada, não importa para Deus. O que importa é o coração dela. Onde há o Espírito do Senhor, há a liberdade. Aquela Páscoa, amados, foi uma Páscoa celebrada totalmente fora dos padrões, mas Deus se agradou delas. E o mover foi tão grande que eles não queriam mais sair daquele lugar. Acredito que foi o rei que falou: não, pessoal, vamos colocar esse pessoal para trabalhar também. Olha, final de semana vocês voltam, mas vamos trabalhar. E eles saíram dali motivados, cheios do poder de Deus. É dessa forma também que nós vamos sair dessa noite da casa do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé então. E vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Vamos orar ao Senhor. Pastor, eu quero esse mesmo Espírito que estava sobre essas pessoas.
Eu quero ter essa motivação, pastor, de estar na casa do Senhor, de buscar a presença de Deus. Isso mesmo, amados. É isso que nós vamos buscar.